Nós vamos agora direto ao Salão Verde. Interrompemos aí a reportagem porque o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está neste momento concedendo uma entrevista coletiva. Vamos acompanhar. Todos os deputados são projetos que interessam muito ao Brasil. Então, eu tenho priorizado muitas pautas da equipe econômica do governo porque tenho convicção que elas são o melhor caminho para o Brasil sair da crise. Então, tenho certeza que o presidente, pela experiência que tem, pelo difícil momento que viveu, ele saberá refletir nos próximos dias para ver qual é o melhor caminho para que ele consiga restabelecer, né, a sua relação com a Câmara de Deputados, principalmente. É claro que mesmo os deputados que votaram com o governo, é claro que isso tem um preço, tem um desgaste, mas eu acho que os deputados que entendem mesmo com o desgaste, que deveriam ter votado com o presidente, eu acho que é uma posição correta, você votar naquilo que você acredita, mas tem um desgaste da casa, tem um desgaste de cada um dos parlamentares, e isso também vai gerar um certo, vamos dizer assim, um desconforto dessa base ou dessa parte da base do governo, que precisa ser também ampliar o diálogo para que a gente tenha condições, a partir de novembro, de tentar avançar em pautas importantes para o Brasil. Como que vai dar para votar a reforma da Previdência Pública? Há esse quórum suficiente ou vocês vão tentar por meio de projetos de lei, no que é mais fácil passar? A PEC ainda está sendo discutida. Eu acho que o problema é que se misturou muitos temas e quando você mistura muitos temas você acaba tendo muitos adversários, né, juntos, você soma adversários. Então, eu acho que se a gente pudesse concentrar a reforma da Previdência naquilo que é fundamental, eu acho que a idade mínima e acabar, como eu disse ali na entrevista, acabar com essa transferência, a maior transferência de renda do mundo é a transferência do sistema previdenciário brasileiro de pobres para ricos. É porque as pessoas mais pobres não conhecem, mas é óbvio que um sistema onde 7 milhões né, representa um déficit de 150 bilhões por ano, nesse ano passado, no ano de 2016, e um número de pessoas, de quase 30 milhões de pessoas, representam um valor do déficit igual, tem uma coisa muito errada. Então a gente precisa priorizar a idade mínima, porque a idade mínima é PEC, a gente precisa priorizar a reforma do serviço público e a gente precisa convencer a sociedade e os parlamentares que essa não é uma pauta contra o Brasil, não é uma pauta contra os brasileiros, é uma pauta que vai salvar o Brasil. Como eu disse, desse ano para o próximo, o aumento da despesa da Previdência vai ser da ordem de 50 a 60 bilhões. Os gastos obrigatórios do governo com Previdência, com todo o sistema geral, público e também a LOAS, vai representar no final desse ano 60% de todo o gasto do governo. Não dá. A gente às vezes fica discutindo, está faltando dinheiro para ciência e tecnologia, está faltando dinheiro para educação e vai faltar mais se nós não cortarmos essa sangria, porque não há mais espaço para o governo continuar ampliando as despesas de previdência, não sobra dinheiro para nada. Nós temos um grande problema para o próximo ano, que certamente a equipe econômica está preocupada, que é aquele artigo 162 da Constituição, é o que trata da regra de ouro, né? Há um déficit projetado de 180 bilhões entre o que vai crescer o endividamento público e as despesas de capital, investimento, porque a Constituição diz que para aumentar endividamento só para despesa de capital e investimento. Esse rombo está projetado para o ano que vem na ordem de 180 bilhões de reais. É por isso que todo dia o governo pede ao BNDES os seus 130 bilhões de volta para conseguir reduzir, para a gente ver como é que é dramática a situação fiscal do Brasil. Por isso que muitas vezes a gente fica querendo, vamos fazer um projeto junto com o governo, um projeto na área social. Onde é que está o dinheiro? Não é isso? Claro que tem muito problema de gestão na saúde, tem muito problema de gestão. Também tem muitos recursos da área social que ficam parados nos fundos dos municípios e dos estados. Precisa melhorar a gestão, mas eu acho que sem a solução mais importante, que é a reforma do Estado brasileiro, a gente vai continuar sofrendo a cada ano, né, com falta de recursos para investimento e no futuro próximo, 2019, com a possibilidade, se nada fizermos, da gente ter que estar discutindo, como Portugal discutiu, que é o corte da aposentadoria. É por isso que a gente quer fazer a reforma da Previdência agora. Presidente, e a Previdência, o senhor acha, mexendo só na idade mínima, com essa base que demonstrou... Não, é muito difícil, mas mais difícil vai ser a gente entrar em 2018 com um incêndio fiscal, uma crise fiscal sem solução. Aí daqui a pouco a gente vai ter que discutir o quê?
né? Não eu, porque eu sou contra, não vou votar aumento de imposto nunca. Mas daqui a pouco o governo vai ter que demandar aumento de impostos. Não dá. Então a gente tem que entender o seguinte: o Estado brasileiro gasta demais. O Estado brasileiro tira da sociedade brasileira todo ano 35% da sua riqueza. Ninguém aguenta mais. Então a gente precisa, né, ter alguns eixos de debate. A reforma tributária, que o deputado Raul está terminando o seu debate pelo Brasil, do seu texto, que é um texto muito complexo, mas eu acho que daquilo pode sair parte de uma reforma, de um início de uma reforma que priorize a simplificação do sistema tributário. Então tem tantos desafios, na área de segurança tem desafios, na área do óleo e gás tem muitos desafios ainda que a gente precisa avançar. Como eu disse, ali o leilão de sexta-feira vai dar uma arrecadação de 7 bi. Se fosse concessão, poderia dar uma arrecadação na ordem de 40 bilhões para o Brasil. Então, acho que a gente tem muitas pautas importantes e acho que a gente precisa, mais do que ficar contra ou a favor dos projetos, a gente precisa entender que o Brasil não aguenta mais as suas despesas. Os brasileiros pagam muito, recebem pouco, e daqui a pouco você vai ter uma crise fiscal onde os poucos direitos que os brasileiros têm vão acabar tendo que ser discutidos. Presidente, o que o senhor vai pautar de imediato? Não, o senhor pretende pautar olha de aqui. imediato? Porque foi um período meio parado, né? Não, nós votamos a leniência do Banco Central em 48 horas, um projeto que passou a ser... Nós provamos, né, e eu conduzi isso, que projeto de lei anda muito mais rápido aqui do que uma medida provisória. Eu acho que esse foi a grande vitória desses meses todos. Eu acho que foi convencer o Poder Executivo que a gente não aguenta mais medida provisória. A medida provisória, ela fica escondida, né, no Senado Federal, numa comissão mista, distante do debate dos deputados. Quando chega no plenário, a maioria dos debates dos deputados não conhece o debate. Eu acho que essa foi uma vitória fundamental. Agora você tem, na área de saúde, o debate que está sendo feito do projeto do deputado Rogério Marinho, que é muito importante. Eu acho que a questão da regulamentação dos planos de saúde, que eu tenho certeza que é muito importante. Na área do petróleo tem alguns projetos que estão sendo votados. O projeto da mudança da concessão onerosa que o governo fez de uma forma que está inviabilizando a Petrobras. Então, eu acho que a gente tem na área de energia, tem que se mudar o modelo. O governo, eu sei que o ministro Fernando está trabalhando nessa linha, porque o modelo olha o sistema, né, de energia, priorizando exclusivamente ainda 95% das hidrelétricas. Já não é mais assim. Então tem muitas agendas importantes. Na área de segurança, nós já temos alguns projetos que a gente deve pautar na semana do dia 6, e nós temos uma comissão de juristas comandadas pelo ministro Alexandre Moraes, que eu tenho certeza que em fevereiro vai entregar um ótimo relatório focando de forma muito clara no tráfico de drogas e no tráfico de armas, que esse é o problema que tem gerado o aumento da violência em todo o Brasil, não apenas no Rio de Janeiro. Presidente, um mês e pouco... Uma série de sinais no Planalto, o senhor mesmo enumerou medidas que o senhor tomou e hoje o plenário deu um recado claro com essa votação. Então, de uma maneira objetiva, qual é a mudança de postura que o senhor espera do Palácio do Planalto em relação ao Congresso? Não espero nada, cada um tem que conduzir a sua relação da forma que entende. Eu não vou ficar ensinando ao presidente da República, que foi presidente da Câmara 3 vezes, como é que ele tem que manter a relação dele com o parlamento, né? A gente também não pode negar que o presidente, apesar de ter tido uma perda na sua base, ele teve 2 resultados que o resultado foi melhor do que a expectativa de todos nós na hora que os deputados votaram. Então tem que se respeitar isso. E eu tenho certeza que pela experiência dele, ele vai refletir, vai saber que foram meses difíceis aqui na Câmara de Deputados, foi meses de desgaste, mas eu não tenho dúvida que, já que a decisão da Câmara, por 2 vezes, foi adiar, né, para janeiro de 2019, né, a decisão do Supremo de aceitar ou não essas 2 denúncias, agora para a Câmara de Deputados é construir uma pauta que muitas vezes tem convergência com o Poder Executivo, muitas vezes não. Nesse um mês e pouco aí de trabalho, novembro, um pouquinho de dezembro, o senhor acha que dá para colocar em votação a idade da Previdência? Não sei, nós vamos começar a discutir agora. Eu sou o maior defensor da reforma da Previdência, porque, como eu disse, a Previdência brasileira hoje tira dos pobres para dar para os que ganham mais, que têm mais benefícios. Agora, nós temos uma base hoje muito sofrida, então tem que se reorganizar a base. Não adianta ficar falando mal daqueles deputados dos partidos da base que votaram contra, não adianta ficar dizendo quem não votou com o governo, então não pode estar mais próximo do governo.
porque isso vai nos inviabilizar em votações importantes das reformas. Agora, eu acho que é reorganizar os partidos, eu acho que o PSDB sempre tem um papel importante, está dividido, a gente sabe, não estou contando nenhuma novidade. Acho que o PSDB pode ter um papel importante, todos os partidos ajudaram muito o presidente aqui, os partidos da base, em todos os partidos do governo teve perda, então agora é tentar reorganizar isso. Não adianta continuar olhando para as denúncias. Se a gente continuar olhando para trás, né, a gente vai continuar travando a possibilidade de votações importantes para o Brasil. O senhor entende que essa reorganização da base inclui uma reforma ministerial? Não sei, eu não sou presidente da República, eu sou presidente da Câmara. O senhor entende de Congresso? Quê? O senhor entende de Congresso? De Congresso eu entendo, de governo eu entendo menos. Quem tem que decidir é o presidente. Então, só depois de reorganizar a base, o senhor acha que dá para A relação do DEM e do PMDB? A relação do DEM e do PMDB é boa, é uma relação boa, né? O presidente do PMDB, do meu ponto de vista, claro, eu respeito a posição dele, cometeu um erro porque disse que não ia fazer uma coisa que fez, mas está superado. Não, eu acho que isso não é uma coisa, talvez tenha se dado uma importância maior. Eu acho que o mais grave não foi o presidente do PMDB tentar tirar nenhum parlamentar do DEM, foi 2 ministros do Palácio participarem da filiação, né, de um quadro que poderia ter vindo para o DEM. Aquilo ali eu acho que foi um simbolismo, não pela perda do senador Fernando Coelho para o PMDB, também não é uma coisa tão grave assim, mas é o simbolismo do Palácio, no momento de crise que vive, de ter deixado claro que não ia se envolver nessas coisas, tem se envolvido. Mas é uma coisa que eu já falei tantas vezes, que eu acho que já está superado. Presidente, são 2 semanas de pauta da segurança pública, dia 6 de novembro, Isso. e depois em março, uma outra pauta que eu ministro Pelo menos isso. E aí nós vamos ver se a gente cria, né, recebi uma ideia hoje, vou conversar com o senador Eunício, talvez uma comissão para que a gente possa discutir Câmara e Senado, dentro de todo o setor de óleo e gás, todas as pendências que existem na relação, por exemplo, da legislação, né, que tem conflito, que está hoje judicializado. Eu acho que no setor de petróleo tem, no setor de gás tem, nos conflitos entre a lei federal e a lei dos estados. Então você tem em todos os setores, você tem conflitos que hoje estão no Supremo e que talvez se a gente fizesse um trabalho em conjunto, Câmara e Senado, a gente poderia resolver muitos desses conflitos, melhorando a legislação e deixando a lei mais clara para que esses setores que são tão importantes, a gente já está vendo aí que a energia, se o Brasil crescer demais ano que vem, vai acabar tendo racionamento, não é isso? Se o Brasil crescer mais que 3% ano que vem e está projetando crescer 3% ano que vem, a gente corre o risco de ter racionamento, porque o sistema elétrico vem desde a época da presidente Dilma, e aí estão os principais conflitos no setor elétrico, da medida provisória 579, né, vem sendo destruído, e eu sei que o ministro Fernando Coelho está trabalhando para reorganizar, e a Câmara e o Senado certamente podem colaborar. E quando voltar a reforma da Previdência, quando é que o senhor acha que vai estar pronto aí? Mesmo Não sei, vamos esperar, porque acho que os deputados estão muito sofridos, e eu entrar num tema como a Previdência sem deixar passar uma semana, eu acho que eu não vou ser bem falado no plenário da Câmara.